Olá, aqui é Cris Franklin e nesse vídeo eu quero falar com você sobre um dos fatores mais cruciais para uma pessoa, para qualquer pessoa que queira construir um negócio digital, que queira ser um empreendedor digital, que queira impactar diretamente a vida de milhares de pessoas e construir um verdadeiro legado. A gente sabe que todo ser humano tem a sua missão de vida, né? E a gente acredita muito nisso. Eu tenho a minha missão de vida, que eu considero que é ajudar o maior número de pessoas, impactar o maior número de vidas, ajudar o país, o Brasil, através do empreendedorismo. A gente sabe que para nós essa causa é muito forte. O empreendedorismo transforma, o empreendedorismo salva vidas. Então eu tenho essa que eu considero a minha missão de vida. E com certeza você também tem a sua missão de vida, né? E isso me levou a pensar numa situação que eu passei recentemente, que eu consegui encontrar, na verdade, uma forma de sair de uma situação muito difícil, complicada que eu passei, que eu vou te contar, e encontrar o fator de equilíbrio para poder superar aquele momento que eu estava passando. Então, o que aconteceu foi que, recentemente, eu fui aprender a mergulhar, né? E nossa, eu não sei se você já passou por uma experiência de mergulhar. Foi uma das coisas mais incríveis que eu já fiz em toda a minha vida. E não sei se você sabe ou não, mas esse ano completam 10 anos que eu trabalho online, né? E eu acabei ficando muito sedentária. Eu não saía pra nada, não fazia nenhuma atividade física, nenhum exercício físico, nada. Só ficava no computador, uma vida bastante sedentária. Eu não falo que eu sou descontrolada com a alimentação, porque não, eu tenho uma alimentação tranquila, né? Não faço nada exorbitante, nada nesse sentido. Mas em relação ao exercício físico, eu me considerava sedentária, porque eu simplesmente não fazia. E aí eu fui praticar, né? Meu marido, ele pratica muitos esportes, ele corre montanha, ele faz mergulho, corrida, natação, tudo. E ele me convidou, falou, vamos lá, você vai gostar, vai fazer uma coisa diferente e tal, e eu fui. Eu fui fazer o batismo, né, que eles chamam batismo do mergulho, né, que é o primeiro mergulho. E cheguei lá, bota, né, tem a aula, o instrutor e tudo, aí bota o cilindro, bota tudo. Bota o negócio do oxigênio, bota o snorkel, bota a máscara e tudo. E aí a gente foi, né, pra ilha onde a gente ia mergulhar, uma ilha próxima, né, do local onde saiu a embarcação, e fomos para lá. Chegando lá, o instrutor deu mais algumas instruções, né, passou mais algumas coordenadas pra gente, e eu, medo, falei, nossa senhora, eu vou dar um troço aqui. E chegou lá, assim, tinha um instrutor para cada aluno que estava fazendo o mergulho, né, que estava fazendo o batismo. E aí chegou na minha vez, eu desci do barco, fui pra água. Quando eu cheguei na água, meu colete estava inflado, né? Ele estava com ar, estava cheio, então eu não descia. E aí eu tinha que desinflar o colete e tudo pra sair o ar e eu descer. E aí antes de descer, o instrutor estava passando mais algumas informações, mostrando como é que fazia e tudo mais. E eu lá com o olho desse tamanho, olhando pra ele, assim, medo. E aí ele falou assim, ó, o primeiro exercício que você vai fazer é baixar o teu rosto e olhar pela água lá pro fundo. E aí eu coloquei o snorkel, né, pra respirar, e eu não conseguia. Ele falou assim, abaixa o rosto, Cris. E eu olhava pra ele e falava, não vou baixar não. Pelo amor de Deus, não quero, não vou, pelo amor de Deus, eu não vou respirar e tudo. Ele falou assim, Cris, e a gente tava num lugar que em cima era muito agitado o mar, então a gente tava lá assim, e eu tava falando, gente do céu, que loucura é essa? O que eu tô fazendo? Eu quero ir pra casa, eu quero meu computador, eu tava doido. Aí ele falou assim, Cris, baixa o rosto, só baixa o rosto, você não vai... Eu falei, gente, eu vou perder minha respiração. E foi que eu abaixei. Quando eu baixei o rosto, que eu olhei o mar assim embaixo, assim, né, os corais, peixe, tudo... Aí eu falei, nossa senhora, e eu fiquei doida, né? Eu falei, caramba! Aí eu subi logo assim, porque quando eu baixei o rosto, eu não respirei, eu prendi a respiração, não conseguia naquele momento respirar. E aí eu fiquei lá em cima e a água batendo, e o instrutor lá, Cris, você tem que acalmar, e você tem, pra gente descer, aqui em cima tá... E ele muito calmo. Ele aqui em cima tá muito agitado, tá vendo? A onda tá batendo no nosso rosto, você tá ficando mais nervosa, a gente tem que descer, eu vou estar com você. Eu segurei a mão dele. Eu apertei tanto a mão dele, assim, na hora de descer, foi uma coisa de doido. E aí eu tinha que desinflar o colete
pra descer, né? Ele falou assim, bota a tua mão, como a gente aprendeu e tudo mais, desinfla o teu colete. Se você quiser, segura a minha mão. Quando ele falou isso, eu já tava agarrada na mão dele. Segura a minha mão e desce. E meu marido tava do lado acompanhando, né? Que eu falei, você não sai daqui, pelo amor de Deus. Aí eu fui, né? Desci. Só que eu desci, os primeiros segundos, eu tampei, eu prendi a respiração, não conseguia respirar. Prendi a respiração. Só que naquele momento eu já tava descendo. Eu tava descendo, o instrutor, né, segurando a minha mão, assim, que eu tava muito nervosa, eu precisava segurar a minha mão, meu marido olhando do lado. E eu descendo com o olho desse tamanho, medo, e fui descendo. Aí ele tipo, fez um sinal pra eu olhar pra ele e me concentrar nele. Eu precisava concentrar pra respirar. E ele começou a fazer um gesto assim, ó, ele fazia assim, fechava o olho, aí descia. E eu comecei a acompanhar, eu concentrei tanto na mão dele, que eu comecei a acompanhar a mão dele. Então quando ele fazia assim, eu inspirava. E quando ele descia a mão, respirava. E aí eu lembro quando ele falou assim, vamos dar uma virada, a gente ia passar numa pedra, alguma coisa assim, ou ver um coral. Ele parou de fazer isso, eu peguei a mão dele e falei, continua, porque era o meu ponto de concentração. Ele o tempo todo assim, calma, concentra e respira. E aquele momento, eu tava fazendo tudo certo. E a única coisa que eu precisava fazer para conseguir curtir e fazer aquele tudo que eu tava ali para fazer era me concentrar. E às vezes, na maioria das vezes, o momento na nossa vida que a gente mais tem dificuldade de concentração é quando a gente está em desespero. É quando a gente está desesperado querendo alguma coisa, quando a gente está desesperado precisando de alguma coisa, precisando sair de uma situação difícil. O que eu falo pra você é que quando você estiver nos momentos mais difíceis da sua vida, o que mais você precisa fazer é se concentrar, é ter concentração naquilo que você precisa fazer. E hoje a gente vive num mundo, numa era onde a distração é o ponto principal de tudo. É o celular, é o computador, é o Facebook, é a gente que chama, é o telefone, é tudo. Barulho, muito barulho em todo lugar, carro. A gente tem, às vezes, dificuldade para se concentrar. Só que esse é um dos fatores que tá ficando escasso na nossa vida. Você consegue reparar que às vezes é difícil você se concentrar, por exemplo, para estudar, para aprender algo novo. Às vezes a gente não consegue parar e se concentrar por uns instantes, por um momento, por uma hora do dia e fazer o que tem que fazer. E quando a gente está numa situação difícil, como essa que eu passei, o que eu mais precisava fazer era me concentrar. Eu tinha a capacidade de fazer aquilo, tanto que eu fiz, mas eu só consegui fazer depois que eu passei a me concentrar, focar naquilo que eu queria. Então, se você quer construir o teu negócio, se você quer, enfim, se você está precisando sair de uma situação, né, seja nos negócios, seja na tua saúde, seja em algo que você realmente queira, você precisa se dar a oportunidade novamente de se concentrar. E parece óbvio, mas é uma das coisas mais difíceis que a gente tem feito hoje no nosso dia. É concentração e foco, né? E ter disciplina, e vem todos os outros fatores que influenciam, mas se você não tiver esse olhar massivo para aquilo que você quer fazer, dificilmente você vai sair do lugar que você se encontra. E possivelmente você vai para uma situação muito mais complicada. Se eu não tivesse me concentrado ali para respirar, não sei, eu teria que subir, eu teria que fazer uma subida de emergência, eu teria que parar, eu ia perder aquilo, né? Não ia dar seguimento aos outros cursos que eu fiz depois. Enfim, a gente foi mergulhar em lugares incríveis. Foi uma das sensações mais assim, marcantes da minha vida. Eu não estava no fundo do mar, eu só ouvia minha respiração e os peixinhos passando, o coral e aquela vida marinha. Então foi um momento, uma conquista que eu consegui pelo fato de eu ter me concentrado, de eu ter focado, de eu ter por um momento deixado todo aquele desespero de não estar respirando. Olha, imagina, desespero de não estar respirando para me concentrar em alguma coisa que realmente ia fazer aquele momento possível para mim, ia fazer sair daquela situação e usufruir de tudo que eu usufruí. Então essa é a mensagem que eu deixo para você. E é isso. Se você tem alguma dificuldade de se concentrar, um motivo, escreve aqui abaixo nesse vídeo, aqui nos comentários, quais são os momentos mais difíceis da sua vida, quando você está no trabalho, quando você está no trânsito, o que influencia hoje diretamente o fato de você ter algum tipo de dificuldade de concentração, tá? Então escreve aqui pra eu poder ler cada um dos comentários e poder te ajudar ainda mais com isso, e que a gente consiga você principalmente consiga ter o máximo de concentração no seu dia, que isso vai aumentar a sua produtividade, vai trazer
para você capacidade de construir negócios incríveis, tá bom? Então é isso, assina aqui o canal, em algum lugar aqui tem um botão para você assinar o nosso canal também, deixa o seu comentário e a gente se vê muito em breve nos próximos vídeos. Tchau, tchau!